Existem na palavra de Deus alguns assuntos de difícil compreensão, e um deles é a circuncisão. Será que em pleno século XXI, os cristãos modernos devem praticar este ritual? E o que a palavra de Deus diz sobre esse assunto? Será que ela responde essa questão? No vídeo de hoje, nós vamos descobrir 6 motivos importantes sobre esse assunto e desvendar de uma vez por todas se devemos ou não praticar a circuncisão. Veremos também que muitas práticas do judaísmo do Antigo Testamento não são mais válidas para o tempo moderno. No entanto, são exemplos que fortalecem a nossa fé e esperança nas promessas de Deus. Mas antes eu peço que você dê o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para receber mais conteúdo sobre a palavra de Deus. E vamos agora deixar que a Bíblia responda este assunto. Motivo 1. Fazer distinção entre os descendentes de Abraão e os gentios. O arco-íris é o sinal da aliança de Deus com Noé. Em Gênesis capítulo 10, verso 17, descobrimos que o sinal da aliança com Abraão foi a circuncisão. Veja o que diz Efésios capítulo 2, verso 11. Portanto, lembrai-vos de que anteriormente ereis gentios por natureza, chamados incircuncisos pelos que se chamam circuncidados, feita no corpo por mãos humanas. A palavra afirma que havia uma clara distinção entre o povo hebreu e o povo gentil, porque por natureza eles não eram circuncidados. Portanto, eles não participavam da aliança. Fica claro na cabeça de Paulo que a circuncisão era uma distinção entre o povo de Deus e os gentios que não participavam das promessas da aliança. Motivo 2. Perpetuar na memória do povo a aliança do Senhor. Gênesis capítulo 17, verso 11, diz o seguinte: Farei circuncidar a carne do vosso prepúcio, e essa será a marca da aliança entre mim e vós. Está claro que Deus queria implantar na memória do seu povo as promessas da aliança. Portanto, a função da circuncisão era fazer o povo não esquecer de Deus e das promessas da aliança. Motivo 3. Promover o cultivo da pureza moral. Deuteronômio 10,16 diz o seguinte: Circuncidai, pois, o vosso coração espiritual, retirando toda a obstrução carnal, e deixai de ser insubmissos e teimosos. Deus estava preocupado com a vida espiritual do povo. Está bem claro que uma das funções da circuncisão era fazer o povo ter um coração espiritual. O povo não deveria ser insubmisso e teimosos, e que o povo fosse obediente a Deus e aos seus mandamentos, mas deveria demonstrar fidelidade às promessas que estavam contidas na aliança. Essa era mais uma função da circuncisão. Motivo 4. Representar a justiça pela fé. Romanos capítulo 4, verso 11, está escrito: Sendo assim, ele recebeu a marca da circuncisão, como um selo da justiça que ele tinha pela fé, quando ainda não era circuncidado, para que fosse pai de todos os que creem, ainda que não tenham sido circuncidados, a fim de que a justiça fosse creditada também a favor deles. Paulo afirma que a circuncisão era uma marca, um selo que apontava para a justiça de Cristo, obtida através da fé em seu sacrifício. Através da fé, Abraão recebeu essa justiça e repassou para todos os seus descendentes que creram na promessa, inclusive aqueles que não foram circuncidados após a morte de Jesus. Fica claro na mente de Paulo que todos os crentes após Jesus Cristo não precisam passar pelo ritual da circuncisão. Motivo 5. Simbolizar a circuncisão do coração. Em Romanos, capítulo 2, verso 29 está escrito: Absolutamente não, judeu é quem um é interiormente, e circuncisão é realizada na alma do crente, pelo Espírito, e não apenas pela letra da lei. Para todos estes, o louvor não provém dos homens, mas de Deus. Na teologia de Paulo, a verdadeira circuncisão deveria ser realizada no coração. Através do poder do Espírito Santo, as pessoas deveriam ter em seu coração a lei de Deus e crer em suas promessas. Era pelo poder do Espírito Santo, apontando para o sacrifício do Filho de Deus, que o ritual da circuncisão tinha seu cumprimento e ao mesmo tempo seu fim, através da graça do Deus da aliança. Motivo 6. Prefigurar o rito cristão do batismo. Em Colossenses, capítulo 2, verso 11 ao 12, diz o seguinte: Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos humanas, mas com a circuncisão feita por Cristo, que é o despojar da carne pecaminosa. Isso aconteceu quando fostes sepultados com ele no batismo, e com ele fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Está bem claro em Colossenses que os cristãos do tempo moderno não precisam passar pela circuncisão, exigida no tempo de Abraão. Atualmente, o batismo pela fé no sacrifício de Jesus substitui a circuncisão. Quando o crente aceita Jesus, ele é perdoado e purificado, e assim pela justificação de Cristo, participa da aliança feita a Abraão e das promessas e bênçãos prometidas por Deus. O arco-íris
permanecerá como sinal da promessa até o fim, mas a circuncisão, não. Segundo Paulo, a circuncisão foi recebida por Abraão como sinal da justiça obtida pela fé. Porém, ao longo dos séculos, a circuncisão passou a significar salvação pela obediência à lei. Nos tempos do Novo Testamento, a circuncisão havia perdido seu significado. Em lugar disso, o essencial é a fé em Cristo, que leva uma vida transformada e obediente. É isso aí, amigo. Ficou bem claro nestes 6 motivos que nenhum cristão após a morte de Jesus precisa ser circuncidado. Agora todos têm a salvação em Cristo Jesus, através da graça. Ele é o nosso sacrifício. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É para ele que devemos olhar e nele descansar, para que o sacrifício dele na cruz realize em nosso coração a verdadeira circuncisão. Que Deus te abençoe. Divulgue esse conteúdo para o máximo de pessoas e até mais.